Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu fui no posto de saúde, tá? Levar os resultados do exame de sangue que eu fiz, tá? Que eu fiz uma revisão bem detalhada. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu tava sentindo muita falta de ar, tontura, cansaço, né? E, tava piorando, né? E eu sabia que podia ser ansiedade, né? Porque eu tenho transtorno de ansiedade generalizada também, e as crises de ansiedade podem dar, né? E mas sempre é bom a gente, né, fazer uma revisão, né? Porque às vezes pode ser uma vitamina baixa, pode ser uma anemia, pode ser uma outra coisa, né? Tantas doenças também, a gente tem que, né, investigar direito, né? Então fiz os exames e gente, aí entra a característica hoje, de número 7, tá? Mudança de rotina, quebra de rotina. Quando há uma mudança na rotina do autista, tá? Tu vai num lugar que tu não costuma ir, né? Posto de saúde. Já fui outras vezes, mas não é uma coisa que eu vou toda semana, tá? Tu fica naquela expectativa. Quais serão os resultados do exame? Isso, para quem é autista, dá uma exaustão mental muito grande. Eu tô agora, assim, sabe, como se eu tivesse, meu Deus, passado a noite toda sem dormir, como se tivesse passado 2 noites sem dormir, tá. É muito complicado, né, é muito difícil, né. Então toda mudança, tu vai num médico que tu nunca foi, tá, eu fui no médico que eu tô acostumada, mas digamos que tu vai no médico que tu não conhece ainda, né, ou um lugar que tu nunca foi. Tá, o posto de saúde eu fui outras vezes, mas que nem eu falei, tinha a questão dos resultados, né. Então, para o autista, sabe, que tudo é mais intenso, as emoções são mais intensas, a mudança, a quebra de rotina, sabe. E que nem eu te falei, que nem eu falei pra vocês, eu ficava naquela coisa do resultado, sabe, e da imaginação de ter alguma coisa ou não, sabe. Tinha também os exames do meu filho, que é autista também, porque o meu filho Gabriel, de 12 anos, também é autista moderado, então e é difícil, eu tenho muito medo de agulha. Então, quando eu faço exame de sangue, eu já aproveito e faço nele também, né, que tem que fazer pelo menos uma vez por ano, porque toma remédio controlado, meu filho, né. Então eu tenho que fazer uma vez por ano, né, já passei um ano que eu não fazia exames, então eu já aproveito e faço tudo no mesmo dia, né, porque é complicado, né. Então, é muito cansativo, difícil. E para completar, gente, hã, eu não consegui agendar, porque eu não tinha mais horário para agendar, que são 3 prioritários que tu pode agendar no dia anterior para as 8 horas, né, mas não tinha só contra o médico, eu vou com o médico que eu tô acostumada, não gosto de ir com outros médicos, então eu não consegui agendar para as 8 da manhã, mas mesmo assim, antes dos outros, que é porque chegam por ordem de chegada, vai primeiro os agendados e depois os prioritários, que é gestante, idoso, diabético e autista e tal. Então eu fui nos prioritários, né. Daí passei pela técnica de enfermagem, que mediu a pressão, aquelas coisas tudo, mediu aquela coisa no dedo que não sei como é que é o nome e tal. Aí depois passa para o enfermeiro. E eu já vi que o enfermeiro, certas pessoas que ele consegue descartar de passar no médico, ele faz. Acho para não, né, porque sempre muita gente para consultar. Mas então que contratem mais médicos, né, gente. Então ele veio, perguntou por que eu estava ali, eu falei que era para mostrar exames de sangue que o médico pediu. Mas ele sabe que eu sou autista, tudo, né? Eu levei o meu crachá, né? Que agora tá pronto, de autismo e epilepsia. Daí ele perguntou: quem sabe a tua agenda para amanhã? Lembra que ele fez isso outra vez? Só que dessa vez eu não fiquei quieta. Dessa vez eu não fiquei quieta. Daí eu falei pra ele que eu achava uma falta de respeito ele perguntar isso, né? Eu sendo autista, né? Porque
o autismo, eu falei até para ele que ele devia estudar mais sobre autismo. Eu falei, gente, acho que o senhor devia estudar mais sobre autismo, para saber o quão difícil é para o autista estar numa recepção no posto de saúde, com um montaréu de pessoas, com barulho, né? Com muitas pessoas e tal, quanto é difícil, que já 2 vezes eu tive em recepção, né, públicas, né, convulsões, né, eu tenho epilepsia também, né, mas que muitas vezes tem causa emocional, no meu caso, e por estar em recepções cheias de pessoas, então que eu achava uma falta de respeito, né, ele queria pedir para agendar, né, vir mais outro dia de novo, né, e que não era a primeira vez que ele falava isso e tal. E daí eu não sei, gente, porque eu tenho um pouco de dificuldades de interpretar, né? Se ele foi irônico, ou se ele tava falando, ou se ele tava ofendido, ou se tava falando normal. A gente tem, autistas temos dificuldades de interpretar esses sinais. Mas ele falou, desculpa a minha ignorância e tal, realmente eu não sei tudo sobre autismo, tu deve saber mais do que eu e tal. E eu não falei que iria agendar, eu perguntei não sei o que e tal. E ele acabou passando eu pro médico, né? Enquanto foi meu filho, né? Que foi com o pai dele ali passar por ele. Ele só perguntou se era meu filho e já caminhou direto pro médico, né? E. Ai, gente, porque é um absurdo, sabe? Eu quase falei pro médico. O médico foi maravilhoso, o médico que atende aqui no meu bairro, ele é maravilhoso, né? Mas quase que eu falei pra ele, mas não ia envolver ele, não tinha nada a ver com isso, com o enfermeiro, né? Não tinha nada a ver com isso. Mas quase que eu falei pra ele assim, ai, faz uma palestra sobre autismo, pelo amor de Deus, porque a gente passar por isso, né, é muito, muito ruim. E que nem eu sempre falo, o autista não é mais que os outros, ele não tem que passar por cima dos outros, não é isso, sabe? Mas a gente tem uma condição que tem que ser respeitada, sabe? Tem que ser respeitada. E é uma condição de saúde, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o pessoal que trabalha com saúde, que trabalha com o público, o básico sobre autismo, eles deveriam saber, né? Então, eu já estava ali há 40 minutos esperando, né? Para querer agendar para o outro dia, né? Uma coisa que para mim é tão difícil, né? Que é ir num posto de saúde, esperar um resultado de exame. 2 anos atrás eu fiz um exame no coração que deu normal, graças a Deus, mas eu fiz. E eu estava na recepção, naquela época foi no cartão de todos que eu fiz, né? Era uma consulta com um cardiologista no cartão de todos, Amor e Saúde, aqui da minha cidade. E, e só pelo medo de dar uma alteração no exame, eu estava na recepção esperando ser chamada, eu tive uma convulsão. Porque pra gente que é autista, tá? Eu tenho também como comorbidade a epilepsia, tenho sim, né? Por isso que eu tomo anticonvulsivo, né? 7 anticonvulsivos por dia. Além de antidepressivo, né? Além de calmante, né? Mas o que eu quero dizer para vocês que isso até o médico da família falou hoje e já um outro neuro já tinha falado esses tempos, né? Eu tenho epilepsia sim como comorbidade, mas muitas vezes não todas, mas tem muitas convulsões que podem ter sim causa emocional, fundo emocional, né? Eu estar sob estresse, eu estar em crise de ansiedade, eu estar muito ansiosa, né? Então é muito ruim isso, é muito, muito ruim, né? E a gente sabe que a convulsão queima neurônios, né? Então, com o tempo, você tem muitos. Isso psicóloga, até que meu filho falou uma vez, né? Uma outra psicóloga, né? Não atual, uma outra psicóloga falou, né? Quando eu comecei a ter uma época muitas convulsões, cuidado que a convulsão pode ter sequelas com o tempo, né? Então tem que cuidar muito disso, né? Muito perigoso, né? Então é ruim quando as pessoas não respeitam a nossa condição, não entendem a nossa condição. Então eu falei, de repente ele me achou enfermeiro, me achou ignorante, me achou grossa, mas não importa. Dessa vez eu pus pra fora, não foi que nem a outra vez que eu fiquei quietinha, né? Pus tudo pra fora, né? Então, não interessa se ele gostou ou não, né? Foi consequência da atitude dele, né? Ele tem que mudar essa atitude, né? Vamos estudar mais, né, gente? Para ter menos, mais inclusão, tem que ter
mais conhecimento. Beijo no coração, curte, comenta e compartilha.